Aquele homem foi em uma escola falar de Deus. Chegando lá, ele perguntou se as crianças conheciam a Deus. E elas responderam que sim. Continuou ele a perguntar e elas disseram que Deus é o nosso Pai, que Ele fez o mar, a terra e tudo que está nela, que nos fez como filhos dele, e etc, e etc. E o homem se impressionou com a resposta dos alunos e foi um pouquinho mais longe. Como vocês sabem, meus filhos, que Deus existe, se nunca ninguém ouviu? A sala ficou toda em silêncio. Mas Pedrinho, aquele menino muito tímido, levantou as suas mãozinhas e disse: professor, a minha mãe me disse que Deus é como o açúcar. Como, meu filho? Sim, a minha mamãe sempre me diz que Deus é como o açúcar no meu café com leite que ela faz todas as manhãs. Eu não vejo o açúcar, professor, que está dentro da caneca no meio do café com leite. Mas se não colocá-lo, fica sem sabor. Deus existe e está sempre no meio de nós. Só que não o vemos. Mas se ele sair de perto, a nossa vida fica sem sabor. O homem sorriu e disse: muito bem, Pedro, eu agora sei que Deus é o nosso açúcar e que está todos os dias adoçando a nossa vida. Deu a bênção e foi embora da escola, surpreso com a resposta daquela criança. Deus é como o açúcar, vidas amargas, vidas sem sabor. Quando ele entra na vida desta ou daquela pessoa, tudo fica com sabor. E você sabia que Deus quer tornar a tua vida abençoada? Mas para que isso aconteça é necessário que você deixe que Ele faça milagres e uma grande transformação em seu coração. E não se esqueça de colocar este açúcar em sua vida. Deus é o açúcar da nossa vida. Sem Ele o nosso mundo fica sem sabor, sem graça, sem sentido. Tenha sempre Deus em seu coração. Tenha fé que as coisas vão ser do jeito que é melhor para todos. Uma resposta simples da boca de uma criança. Não precisa ser um teólogo, não precisa ter seminários de teologias para compreender o que é Deus. A resposta simples da boca de uma criança, ainda tímida: professor, Deus é como o açúcar. A minha mãe sempre diz assim, que ela coloca lá no meu leite, porque eu não vejo o açúcar, mas o meu leite fica gostoso, fica com sabor. Professor, e se Deus não entrar na nossa vida, não tem sabor nenhum. Quem tem Deus no coração, ele tem palavras doces. Quantas pessoas que vivem simplesmente amarguradas, pessoas que têm palavras simplesmente para derrubar, para humilhar, para menosprezar, para diminuir. Esses nunca conheceram Deus. Às vezes confessa a Deus, sim, às vezes são pessoas até conhecedoras das escrituras sagradas, mas estão sempre de mau humor, estão sempre por pequenas coisas, por picuinhas, estão sempre procurando danificar alguém, prejudicar alguém, derrubar alguém, entristecer alguém. São pessoas que agem como se fossem as donas da verdade. Nunca têm um sentimento de dizer: me perdoa por aquilo que eu falei.
nunca tem nas palavras brandura, o açúcar que representa esse Deus. Tem que mostrar que são autoritárias. E Deus não é isso. Deus é esse açúcar que o Pedrinho explicou para o professor. Ô professor, eu não vejo, mas a minha mãe sempre diz, é o açúcar. É o açúcar, professor. E por certo, aquele professor conhecia tanto o assunto Deus, mas ele nunca imaginaria que simplesmente da boca de uma criança ia sair aquilo. Deus é o açúcar, professor, é o açúcar. Às vezes nós ficamos assim, querendo analisar, querendo compreender, querendo saber tantas histórias bíblicas, porque Deus fez a terra, porque Deus abriu o mar vermelho. Isso é muito glorioso. Conhecer os feitos do Criador, conhecer a sua misericórdia para com um povo que caminhou com ele no passado e que caminha com ele no presente. Mas será que você não percebe isto? Que simplesmente Deus é um açúcar. Você que está sempre de mau humor, você que está sempre aí com o seu rosto fechado, fazendo acepções de pessoas, querendo derrubar, querendo entristecer, querendo simplesmente mostrar que você manda, que você pode. Quem sabe você precisa de uma transformação. Na primeira oportunidade, agora ele vai ver, agora sim eu vou mostrar quem eu sou. Você não é nada. Você é um montinho de terra que está aí por pouco tempo. Daqui a pouquinho você não vai estar mais aí existindo, sabia? Para que esta arrogância, esse orgulho, para que esta grandeza, para que esse autoritarismo? Não vê uma oportunidade para prejudicar alguém que você acha que não está conforme as suas ordens? Para que isto? Esse Deus que se transformou no menino numa manjedoura, que é esse açúcar, um dia ele estava sendo perseguido e muita gente pegou pedras para apedrejá-lo. E teve até alguém que disse, um dos seus seguidores: Senhor, nós conhecemos uma história aí de um tal de Elias. Ele um dia pediu fogo, Senhor, e queimou um monte de gente lá. E o Senhor é mais poderoso que ele. Peça fogo também, Senhor. Peça fogo também, porque esse povo merece ser destruído. E esse Deus que é o nosso açúcar simplesmente disse: eu não vim destruir os homens, mas vim amá-los, abraçá-los e perdoá-los. Vocês não sabem de que espírito eu sou. Dá para perceber de que espírito é esse Deus? É esse açúcar que quer transformar. Se a sua vida não tem sabor, não tem sentido, perceba que está faltando esse Deus na sua vida. Ele simplesmente diz para você: me procure e você vai me encontrar. Me procure e você vai me achar. Não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei, e o meu sorriso que muitas vezes
mas eu o disfarcei por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. La, 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 la. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar.